e a Gretchen desistiu do Power Couple, o que era óbvio que ia acontecer, mas cedo ou mais tarde era só uma questão dela se sentir contrariada pelos eventos. Eu achei uma pena, mas eu acredito que essas 3 semanas e pouquinho que ela ficou já garantiram mais uma participação gloriosa dela em reality. Eu vou falar de tudo o que aconteceu, inclusive da atitude da produção em relação ao surto do Domini. Será que a produção, o programa agiu corretamente? Mas antes, se você gosta de Power Couple, de BBB, de Fazenda, da Gretchen, do Domini... Pô, alguém gosta do Domini? Não, tô brincando. Se inscreve aqui no canal porque eu tô sempre trazendo informações, análises, opiniões sobre todos esses assuntos muito importantes. É só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, não dura nem 5 minutos, como diria a Carol. Assim você ainda ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E você, sendo novo ou não aqui, não esquece de deixar aquele like, aquele comentário, que também ajudam bastante. Eu acho que um momento histórico vivem os reality shows no Brasil. E eu não tô falando de alcance, de números, até porque a gente tá falando do Power Couple, né? Tem umas 50 pessoas assistindo. O que eu acho triste porque a gente acabou de viver um fenômeno atemporal que foi a Gretchen. A folclórica Gretchen, a pessoa que fez o que quis lá em Tapecerica da Serra, que se comportou como uma participante VIP, que é o que ela foi, querendo nós ou não, e nessas primeiras semanas do reality, praticamente não, mas quase tudo girou em torno dela, que na minha opinião emplacou mais uma participação gloriosa em reality shows, junto com o Power Couple 1 e a Fazenda 5, fechando uma trilogia impecável ali. É o nosso poderoso chefão. E eu sei que é divisivo, muita gente vai discordar, dizer que ela é a regona, que dos 3 realities que ela participou, ela desistiu de 2. Eu entendo, mas em nenhum deles ela passou despercebida. Só nesse ela fez um feito histórico por si só, que é de se colocar na Berlinda, no caso na DR, e voltar. Isso nunca acontece, ou quase nunca acontece, principalmente em reality da Record. Quem se bota na roça ou no paredão geralmente é rejeitado pelo público. E ela foi salva, pela primeira vez, aliás. Dos 3 realities que ela participou, esse foi o primeiro que ela passou pelo julgamento popular. E se deu bem. Aí ela ameaçou usar o Estatuto do Idoso contra seus adversários. Ela comparou a Thalira ao Rodriguinho nas festas do BBB, quando ele não prestigiava os artistas, se referindo ao momento que na festa do pau a Gretchen estava dançando a conga e a Thalira virou de costas para ela. Fora as desistências. Ela desistiu do programa após o resultado daquela roça que ela não concordou, desistiu ao vivo, desistiu de desistir, aí depois ela desistiu da prova das mulheres, desistiu da prova dos casais, 4 desistências. Fora que depois ela desistiu de brigar com a Thalira, né? Fez as pazes com ela. Ela é viciada em desistir. E o curioso é que o que eu achei de mais interessante na participação da Gretchen, nessa específica, é uma coisa que nem sempre funciona quando alguém volta para participar seja do mesmo reality show ou de outro diferente, que é tentar repetir a mesma narrativa. A gente tem vários exemplos aí, como por exemplo a Gisele, que ela participou do BBB 8, lá em 2008, e 16 anos depois ela participou da Grande Conquista 1, e era incrível como ela tentou repetir o mesmo enredo. Era exatamente a mesma participante, até na aparência, todo mundo falava que ela não tinha mudado nada nesse tempo. Eu tô falando da Gisele Soares, tá? E tem uns casos que são o oposto, né? O participante volta totalmente diferente do que ele foi antes. Ainda usando como exemplo a Grande Conquista 1, quem viu o Thiago Servo na Fazenda 8 e na Grande Conquista, viu 2 pessoas totalmente diferentes. Quem assistiu os 2 sabe do que eu tô falando, mas um dia eu vou falar mais sobre isso. E eu acho que a Gretchen ficou mais no time da Gisele aqui. É até assustador o quanto ela repetiu tudo que ela fez no Power Couple 1. O comportamento dela de ser meio soberba, a desumildade, a maneira como ela tratava o marido igual um bebê, o fato dela ter pego um casal pra Cristo ali e tacado hate, e como ela fez lá com o casal Kamikaze lá, a Laura e o Jorge, que acredito até que a vitória deles foi muito impulsionada por esse hate da Gretchen, e é que ela repetiu isso com a Thalira e com Pessina,
sem muito motivo aparente. Ela inclusive pediu desculpa depois pra Thalira, mas eu acho que essa bandeira branca não ia ficar erguida durante muito tempo. Enfim, essa foi a Gretchen no Power Couple 7, a Gretchen e seu marido reborn, o Esdras. O Power Couple 7 que está muito bom, na minha opinião, apesar de alguns deslizes. Acredito que a maior ameaça para o programa atualmente é a torcida. E eu vou explicar por quê. Por um lado, eu entendo que é um programa de voto popular, então é justo que a maior torcida consiga levar o seu favorito à vitória no final. Só que isso gera algumas injustiças, como o que a gente viu nessa última DR, na qual Francine e Bilu foram surpreendentemente eliminados por Silvia e André, um dos casais mais apáticos aí da temporada, junto com o Cadu Moliterno e a Cris, e o Gui e a Giovanna, que são, nossa, eles são os três casais mais sumidos da casa. Eles poderiam muito bem ser eliminados em ordem, mas não foi o que aconteceu, apesar das pesquisas estavam indicando que a Silvia e o André iam ser eliminados, mas infelizmente a Fran saiu. Eu tava gostando muito da Fran. Pô, ela urinou na calça depois de ter vencido uma prova. Impressionante. Ela que demorou 16 anos pra participar de outro reality, já que ela tinha participado lá do BBB 9. Mas eu acredito que ainda valeu a participação dela. Foi legal, mas, pô, eu queria que tivesse mais. Eu espero que ela não demore mais de 16 anos pra participar de outro reality. E a eliminação deles aconteceu justamente pela torcida, não da Silvia e do André, mas como eles são muito amigos da Carol e do Radamés, que atualmente são os favoritos do público, eles acabaram sendo salvos. O que é ruim pro jogo porque fica mais previsível, assim, a casa está dividida entre o grupinho e o grupão, um clássico, e esse grupinho do Radamés tá se salvando por osmose. E olha que eu gosto muito da Carol, pra mim ela é uma das melhores ali, se não a melhor participante desse ano, mas um programa com a balança equilibrada é sempre melhor. Talvez o ponto mais baixo do programa nesses últimos dias tenha sido o surto do Domini. Quem acompanhou a última votação na quarta-feira viu que ele explodiu com a Carol, levantou e foi contido ali por 4 pessoas, porque ele estava indo em direção a ela, ele xingou ela de tudo quanto é nome. Isso pegou bem mal, não só pra ele, mas pro programa, porque respinga, né? Eu tô vendo que essa temporada eles estão tentando fazer de tudo pra ser uma temporada muito boa, principalmente depois desse ato aí. E esse tipo de coisa que ultrapassa muito, a crítica cai muito em cima e logicamente que isso pesa. Eles não querem que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Fazenda 14, por exemplo, porque pega muito na credibilidade do programa. Talvez por isso eles não tenham expulsado o Domini, porque gerou muito esse debate aí sobre será que ele devia ter sido expulso ou não? Será que a produção pegou leve na bronca com ele? O que a direção do programa se limitou a fazer foi dar uma bronca, dar uma chamada no programa seguinte. Eu gostei do discurso da Rafa Brites, mas eu acho que ele poderia ter sido mais direcionado. Foi aquele discurso genérico assim, sem citar nomes. Mas o texto foi bom, foi contundente. E foi isso, a punição do Domini foi ter que ouvir aquilo, mas eu acredito que isso vai dar uma acalmada nos ânimos. E se tivesse rolado a expulsão, eu não acho que seria um absurdo não, eu acho que seria bem justificado pelo que ele fez. De qualquer forma, vamos ver como é que o jogo caminha agora, com a saída da Gretchen e com o Domini mais domesticado. O Domini, ele acho que sempre foi bem parecido com o Tami Miranda, e parece que com o convívio com a Gretchen ele ficou mais parecido ainda. Enfim, temos longas semanas ainda pela frente, tudo pode mudar, menos o André. Esse cara aí vai continuar sendo um chato. Mais chato do que ele, só você que não deixa like e não comenta, ó. Fala aí, o que você acha? Você acha que é justo? Seria justo se o Domini tivesse sido expulso? Ou não foi nada demais? E a Gretchen, é uma regona ou é uma heroína? Diz aí embaixo, se inscreve e a gente se vê logo menos.